Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira semana de atividades não presenciais. Nessa semana nós vamos fazer uma aula interativa sobre principalmente a interpretação de uma análise que chega para poder a gente fazer recomendação de corretivos e fertilizantes com o objetivo de corrigir a área de produção de pasto, né? Áreas de produção de forragem. E eu vou dividir essa aula em 5 partes principais, tá? Primeira parte nós vamos falar em linhas gerais o que a gente precisa para poder interpretar essa análise de forma adequada. Nós vamos falar um pouco das unidades que vem nas análises, dependendo do estado que a gente está trabalhando. Nós vamos falar também sobre alguns índices que estão dentro dessa análise, que são fundamentais para a gente poder interpretar se os níveis dos elementos estão altos ou estão baixos. E depois, numa segunda parte, nós vamos falar especificamente sobre o cálculo da calagem e vamos ver, vamos avaliar o nível de cálcio para ver se ele está equilibrado e com a adição do calcário, qual o nível que eu vou elevar esse cálcio. Num terceiro momento, uma terceira parte, nós vamos avaliar os níveis de fósforo e vamos fazer recomendações para adubação fosfatada, para adubações com micronutrientes e também para adubação potássica. Na quarta parte, nós vamos trabalhar com a adubação nitrogenada e com enxofre também. E numa quinta parte, nós vamos fazer a análise, a avaliação econômica dessa adubação. E no fim nós vamos chegar à conclusão se vale a pena ou não a adubação de pasto, adubação de áreas de pastais, adubação de áreas destinadas à produção de forragem. Então o objetivo aqui é a gente segmentar para poder a gente tratar em cada uma das partes de forma mais individualizada, mas no final das contas vocês vão ter uma ideia geral de como fazer essa interpretação e de como recomendar os principais corretivos e fertilizantes para que a gente possa efetivar a produção das forragens, tanto para a produção de alimentos que vão ser conservados, né? Mas o principal foco aqui da discussão vai ser a pastagem em si. Então nós vamos passar para a nossa primeira parte. Primeira parte nós vamos discutir então sobre a interpretação da análise de solo e recomendação de corretivos fertilizantes para áreas de produção de forragem, né? É o tema principal. Nós vamos fazer então uma avaliação geral do resultado da análise. Então, depois que eu fiz todas os procedimentos adequados, fiz a coleta da amostra de solo, percorri a área toda em zigue-zague, dividi a área adequadamente, fiz o número de subamostras, encaminhei para um laboratório idôneo e com a quantidade adequada, nós vamos receber o resultado dessa análise e, dependendo do lugar, esses resultados eles têm algumas particularidades essas que nós vamos comentar com vocês para facilitar a interpretação desses nutrientes para que a gente possa corrigir isso de forma adequada. A primeira coisa que eu preciso comentar aqui com relação às unidades. Nós temos geralmente 3 unidades que vêm nas análises de solo. Nós temos a unidade de miligrama por decímetro cúbico, que é a mesma coisa que as antigas partes por milhão. Então é uma relação entre massa de um elemento e o volume de solo que esse elemento está ocupando. E nós temos também hoje os mols de carga, que são densidades de cargas que essas substâncias têm em um mol. Só relembrando o que é um mol. Um mol é a quantidade, a massa, né? A massa que tem de um elemento na quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento, né? Então isso aí dá uma massa equivalente ao peso atômico em gramas, e isso aí é a nossa referência. Geralmente no solo, no complexo de troca, nós temos os íons, né?
que vão estar ali, que são as bases trocáveis e também aqueles elementos que vão fazer parte da acidez potencial, e eles vão estar ali quantificados como densidade de cargas. As duas principais unidades que nós temos é o centimol de carga e o milimol de carga. O centimol de carga é nada mais do que a centésima parte de um mol de carga. E o milimol de carga é nada mais do que a milésima parte de um mol de carga. Então, para a gente poder começar a interpretar isso e ver isso nas análises de solos, nós precisamos de entender o seguinte. Vamos lá. Vamos partir do início aqui para poder todo mundo entender. Nós temos, então, unidades de um elemento. Vamos lá. Nós temos as unidades de um elemento em miligramas por decímetro cúbico. E podemos ter as unidades desse elemento em centimol de carga por decímetro cúbico, ou, dependendo do estado, nós podemos ter a unidade desse elemento em milimol de carga por decímetro cúbico. Esse aqui, unidade de massa por volume de solo ocupado. Esse aqui, unidades de densidade de carga por volume de solo ocupado. Então, isso aí nada mais é do que o seguinte: se o mol é a quantidade do elemento que tem o peso atômico dele em gramas, então o peso atômico de um elemento em gramas, ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar 1 mol. Ou, quando a gente fala de densidade de carga, 1 mol de carga, tá certo? Dependendo da valência do elemento. Nós temos elementos bivalentes, cálcio, magnésio, e nós temos elementos monovalentes, sódio, potássio, tá certo? Então, esse peso atômico em gramas do elemento em gramas vai ser equivalente à quantidade de 1 mol de carga, ou 1 mol. Para a gente transformar isso em centimol de carga, seria o peso atômico dividido por 100. Em gramas também. Isso aqui equivale a 1 centimol de carga. E o peso atômico, se eu trabalhar com peso atômico dividido por 1000, eu vou ter a quantidade de 1 milimol de carga do elemento, tá? Então eu vou ter essas três condições. O que interessa para a gente ou é essa, que é centimol de carga, ou é essa aqui, milimol de carga. E nós precisamos também, muitas vezes nós vamos nos deparar com a situação onde a gente tem que transformar miligrama para unidade. Eu vou tratar agora, a partir de agora, da unidade principal que a gente trabalha no Espírito Santo, que é centimol de carga. Para centimol de carga, ou de centimol de carga para miligrama, tá? Então, se eu tenho o peso atômico em gramas, esse peso atômico em gramas vai ser o equivalente de 1000 miligramas, né? Então, nós vamos ter o peso atômico equivalente a 1000 miligramas. Então, se eu tenho peso atômico de um elemento, eu divido ele por 100 para transformar em peso atômico em centimol de carga e multiplico por 1000 para transformar em miligramas. Então, quando eu trabalho com centimol de carga, eu vou multiplicar, na verdade, por 10, tá certo? O elemento multiplicado por 10, tá certo? Como é que funciona isso? Vamos tentar ver isso com um exemplo do potássio, né? Que aí fica mais fácil da gente entender como é que funciona. O potássio, ele tem, deixa eu voltar aqui, ó. O potássio, ele tem um peso atômico de 39 de 39,1, né? Se você for colocar aqui 39,1 gramas
por 39,1 gramas é 1 mol. Tá? Então nós temos essa quantidade em gramas em 1 mol. Como é que vai funcionar isso então? Então, no peso atômico nós pegamos então potássio, né? 39,1 gramas de potássio vai ter 1 mol de carga. Se eu dividir por 100, 0,391 gramas vai ter 1 centimol de carga, que é a centésima parte de 1 mol. Se eu quiser transformar isso para miligramas, é só multiplicar por 1000, multiplicando por 1000 dá 391 miligramas em 1 centimol. Tá certo? Então, ó, essa seria a mesma coisa, como eu falei anteriormente, que eu pegar o 39,1 e multiplicar por 10, ó. E aí eu transformaria esse elemento em miligramas para centimol de carga. O que quer dizer isso? Que 1 centimol de carga de potássio tem 391 miligramas. Então, para transformar de miligrama para centimol de carga, é só eu dividir. Então, eu vou pegar aqui, ó, de miligramas de potássio para centimol de carga, eu vou dividir por 391. Para eu pegar de centimol de carga e transformar em miligrama, eu vou multiplicar por 391. Repara que essa análise aqui, né, deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil. Vou ver a coisa, é um negócio meio complicado, né? Vou mudar de novo aqui. Repara que o potássio aqui, nessa análise, uma análise que a gente fez para o Instituto, a gente começou a trabalhar aqui no Instituto, né? Estava em miligrama por decímetro cúbico. Então eu me deparei com uma situação onde eu tinha o potássio em miligrama por decímetro cúbico e eu precisava transformar esse potássio em centimol de carga, porque esse potássio ele ocupa o complexo de troca do solo e ele precisa ser colocado em densidade de cargas. Então como é que eu poderia fazer isso? Igual eu ensinei para vocês agora, né? Nós podemos pegar esse potássio que tem 127 miligramas por decímetro cúbico, é grama por volume de solo, e eu vou transformar isso em centimol de carga por decímetro cúbico. Repara que o volume é o mesmo, então a única coisa que eu tenho que transformar é de miligrama para centimol de carga. O que eu faço? Divido por 391. A divisão de 127 por 391 vai nos dar, aí, né, no caso dessa amostra aí, deixa eu pegar a calculadora aqui, 127 dividido por 391, nós vamos ter 0,3248 miligramas por miligrama não, centimol de carga, né? Desculpa. Centimol de carga por decímetro cúbico. Então nós vamos ter representado então o potássio em centimol de carga por decímetro cúbico. Peraí, mas tem também outro elemento aqui que também faz parte do complexo de troca e também é o elemento iônico que está ocupando ali, que é o sódio.
Então nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos para a tabela periódica, vamos ver o peso atômico dele, vamos fazer todos os cálculos. Então nós já sabemos que o potássio ele tem 0,3248 centimol de carga por decímetro cúbico inteiro, quando a gente representa ele em densidade de carga. Vamos passar agora para o sódio. O sódio ele tem um peso atômico, se vocês forem ver aqui, né? Vamos pegar de novo também. Esse sódio ele tem um peso atômico de 23, aproximadamente 23. Isso significa que esse sódio, né, 23 gramas, vai ter 1 mol de carga. Tem outra coisa que eu não comentei, é o seguinte: o potássio ele é monovalente, o sódio é monovalente. Então, esse peso atômico vai ser equivalente a 1 mol de carga. Se tivesse duas, se a valência fosse 2, seria 2 mols de carga, tá? Porque depende da densidade de cargas do elemento. Então 23 vai ser 1 centimol de carga e assim por diante. Agora vamos fazer a conta para o sódio. A mesma conta que nós fizemos para o potássio, nós vamos fazer para o sódio. Então, 23 gramas de sódio tem 1 mol de carga, porque ele é monovalente. Para a gente trabalhar com 1 centimol de carga, vamos pegar isso direto, vezes 10. Eu vou colocar aqui 230 miligramas de sódio. Eu já estou trabalhando com miligrama, vai ser igual a 1 centimol de carga, tá certo? Para transformar, nós temos 112 miligramas no solo aqui, ó. Então 112 dividido por 230, para transformar de miligrama para centimol de carga, nós vamos ter 0,487 centimol de carga. Então nós transformamos, nesse caso aqui que veio com o miligrama por decímetro cúbico, nós transformamos potássio, nós transformamos sódio. Na maior parte das análises de solo hoje em dia, já vem esses elementos em centimol de carga, em densidade de cargas, o que facilita muito na operacionalização para a gente, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós transformamos os elementos que não estavam em densidade de cargas para a gente poder calcular alguns índices que são essenciais para a gente interpretar essa análise, interpretar o resultado dessa amostra, né? Primeiro é a CTC, a pH 7, que eu comentei com vocês. Segundo é a soma de bases, quais são as bases trocáveis que estão nesse complexo de troca. E terceiro é a saturação por bases, ou seja, eu tenho um complexo de troca formado por cargas negativas. Nós temos lá no nosso solo a matéria orgânica e os argilominerais, nós comentamos com vocês na aula anterior, né? Essa matéria orgânica e esses argilominerais, eles vão formar cargas negativas, e essas cargas negativas elas são ocupadas por elementos de cargas positivas, sódio, potássio e outros elementos que fazem parte da acidez potencial. Então nós temos a soma de bases, as bases trocáveis, e nós temos a acidez potencial. Esse complexo de troca vai ser ocupado por elementos de carga positiva. O número de cargas negativas vai ser o mesmo do número de cargas positivas, tá? O número de cargas negativas, então, do complexo de troca
vai ser determinado pela determinação dos elementos de carga positiva. Tá? Então vai ser no sentido inverso, mas em quantidades equivalentes. Então, como é que eu vou determinar esse complexo de troca que é a CTC APH7? Por que CTC APH7? Lembra lá que é aquela que libera os hidrogênios e vai precipitar o alumínio também, de forma que praticamente todas as cargas negativas que tem disponível naquele complexo de troca fiquem livres, né? Então nós vamos fazer os cálculos para a gente obter essa CTC APH7. Então, CTC APH7 vai ser igual ao cálcio, vai ser igual ao magnésio, vai ser igual ao sódio, né? O cálcio tem carga 2, o magnésio tem carga 2, o sódio tem carga 1, o potássio tem carga 1 e vai ser também igual somado com o H mais Al. Esse Al tem carga 3, o sódio tem carga 1, o hidrogênio tem carga 1 também. Mas o hidrogênio é principalmente ligado por ligações covalentes. Tá certo? Então, para a gente calcular isso, basta a gente somar as densidades de cargas de cada um dos elementos. O cálcio, nós já vemos aqui que tem 3,23 centimol de carga. O magnésio, 2,03 centimol de carga. O sódio, nós calculamos, deu 0,487 centimol de carga. O potássio é 0,3248 centimol de carga. Mais o H mais Al, que é 3,24. Se a gente somar isso tudo, vai dar uma quantidade de 9,31 centimol de carga, e esse por decímetro cúbico, que vai ser a nossa densidade total de cargas nesse complexo de troca. Então, só relembrando, nós calculamos a densidade de cargas justamente pelas densidades de cargas dos elementos, cargas positivas dos elementos que ocupam essa densidade de cargas negativas. Essas cargas negativas é o que a gente chama de CTC, capacidade de troca catiônica, tá certo? E aí o solo ele vai guardar esses elementos e disponibilizar para a solução do solo para ser absorvido pelas plantas. Então é como se fosse uma caixa, nós comentamos sobre isso. Então o primeiro dos índices nós já calculamos, tá certo? E é a CTC APH7. Vamos agora calcular a soma de bases. Como é que a gente calcula a soma de bases? Então, desse complexo de troca, nós vimos, né? Nós temos aqueles elementos que são as bases trocáveis. O que? Cálcio, novamente, magnésio, potássio, vou colocar o sódio também, né? Tá certo? Essas bases trocáveis a gente soma elas de novo, né? 3,23, magnésio 2,03, potássio 0,32, voltando lá, 32,48,
32,48. E o sódio, que vai ser 0,487. Isso aqui vai dar 6,07 centimol de carga por decímetro cúbico. Isso aqui vai ser a soma de bases. São as bases trocáveis daquele complexo de troca. Nós temos a acidez, que é o H mais Al, e nós temos as bases trocáveis. Então nós temos a soma de base que é 6,07 centimol de carga por decímetro cúbico. Ou seja, nós temos as cargas negativas novamente, né? Cálcio, magnésio, potássio, sódio, H mais Al. E dessas cargas negativas, parte delas é ocupada pelas bases trocáveis, parte delas é ocupada pela acidez, que é o que a gente chama de acidez potencial. Em termos percentuais de ocupação dessas bases trocáveis, nós temos um índice chamado saturação de bases, que nada mais é do que a porcentagem da CTC ocupada pelas bases trocáveis. O que são as bases trocáveis? 6,07. Qual que é a CTC total pH7? Né, que a gente comentou? 9,31 vezes 100. Isso aqui vai nos dar a saturação de bases. Quantos por cento das cargas negativas são ocupadas com as bases trocáveis? Nesse solo específico, se dividir isso aqui, vai dar 65,2%. Então, nós já determinamos no solo a CTC total, a pH7. Isso já vem no solo, mas eu estou só destrinchando junto com vocês para a gente poder interpretar isso melhor. A soma de bases, a quantidade de base do complexo de troca que é ocupado com as bases trocáveis, e essas bases, elas, em termos percentuais, elas ocupam quanto do complexo de troca? Então nós temos a saturação de bases. Essa saturação de bases vai nos servir de referência para a gente fazer o cálculo da calagem, né? Então, temos dois tipos de cálculo principais para calagem, que é mais usados no Sudeste. Um deles é o do alumínio trocável e do fornecimento de cálcio e magnésio, que é o método de Minas Gerais. Mas tem um outro que é o da elevação da saturação de bases, que é o que a gente usa mais comumente para a determinação da quantidade de calcário, tá certo? Então, até agora, nós vimos esses índices. Nós temos outros índices que são importantes, né? Eu não comentei aqui, mas nós temos outros índices que eles são fundamentais para que a gente possa interpretar a condição daquele solo, se aquele solo está rico, se ele está pobre, qual o elemento que está em deficiência, qual que é o elemento que está em excesso, né? Então nós já vimos como primeira característica desse solo que ele tem uma saturação de base de 65,2%. O que está mais ou menos equilibrado, está entre 60 e 80, que é mais ou menos um índice de solo próximo do ideal. Mas nós precisamos de ver como é que está o equilíbrio dessas bases trocáveis nessa saturação de base, né? Mais do que a gente ter quantidade de ocupação dessas bases trocáveis no complexo de troca, nós precisamos de ter essas bases trocáveis, e quando eu falo de bases trocáveis eu estou falando principalmente do cálcio, do magnésio e do potássio, que são os nutrientes essenciais, eu acho que dos principais das plantas. Eles precisam estar numa quantidade equilibrada dentro desse complexo de troca.
E aqui já tem os níveis nesse solo ideal. O cálcio ele precisaria estar em torno de 55% a 60% da CTC a pH 7. O magnésio ele precisaria estar de 15% a 20% da CTC a pH 7. E o potássio teria que estar em torno de 3% a 6%. Hoje nós estamos trabalhando até em algumas situações, como algumas pastagens têm se mostrado muito responsivos ao potássio, elevação até 8% da CTC, tá certo? Mas em linhas gerais, nós temos esses índices como os principais para a gente interpretar se esses elementos estão de uma forma equilibrada no solo. Nós temos também os níveis de fósforo. Esses aqui são os principais índices para a gente ter um solo ideal, para a gente avaliar um solo ideal, e são os principais índices que vão nortear se a minha análise, ela trata de um solo que é equilibrado, que ele não é equilibrado, ele é pobre, ele é rico em qual elemento e quais as situações que nós temos ligados ao resultado dessa análise. Então vamos ao que interessa. Nós temos como calcular, então, as porcentagens de cada um dos elementos em relação à CTC total. Nós temos a quantidade de cálcio, voltando a colocar aqui. O cálcio é 3,23 centimol de carga por decímetro cúbico. Nós temos o magnésio, que é 2,03 centimol de carga por decímetro cúbico. Nós temos também o potássio, que nós calculamos, dá 0,3248 centimol de carga por decímetro cúbico. Então cabe a gente agora, algumas análises de solo já vêm com essas determinações já diretamente, mas cabe a gente ver qual a porcentagem de ocupação de cada um dos elementos no complexo de troca ou na CTC a pH 7. Então basta a gente pegar que a CTC a pH 7, que é 9,31 centimol de carga, vai ser o 100%. Se eu quero trabalhar com cálcio, 3,23 é igual a X%. Então nós vamos ter esse X igual a 3,23 dividido por 9,31 vezes 100. Qual seria essa porcentagem de cálcio na CTC? Vamos 34,7%. Opa, a gente já começa a ver que o cálcio, apesar da CTC, apesar da saturação de bases, ela está em torno de 60 a 80, esse solo está relativamente com um nível de cálcio relativamente abaixo do que é recomendado. Agora vamos para magnésio. Mesma ideia, 2,03 é igual a Y%. Y igual a 2,03 dividido por 9,31 vezes 100 vai dar quanto de magnésio? 21,8. Opa, outro detalhe importante, e esse detalhe aqui é fundamental, tá certo? A gente às vezes sabe que existem os diferentes tipos de calcário, mas não sabe quando a gente escolhe um e outro. A gente vê aqui que o magnésio está acima das condições máximas para um solo ideal, está um pouquinho acima. Então, seria uma ideia, nós temos 3 tipos de calcário, o calcítico, o magnesiano e o dolomítico, nós vamos ver isso lá na frente. E aí, quando que a gente vai escolher o calcítico, principalmente os dois que são mais fáceis de encontrar no comércio, é o calcítico e o dolomítico. O dolomítico ele tem porcentagem de magnésio maior, o calcítico ele tem porcentagem de magnésio menor. Então, geralmente, quando os níveis de magnésio eles estão acima do recomendado para um solo ideal, a gente opta pelo calcítico. Aqui, como está próximo, poderia ser um magnesiano, mas é mais difícil de encontrar ele no mercado. Tá? Então, essa que é a ideia, né?
trabalhar com o tipo de calcário dependendo do nível do elemento. Nós vimos que o cálcio ele está relativamente baixo e o magnésio está relativamente alto nesse solo. Tá? Vamos ver a questão do potássio agora, mesma ideia. 0,3, vamos colocar 0,33, né? Vai ser igual a Z igual a 0,33 dividido por 9,31 vezes 100. Nós vamos ter como resposta aqui do potássio em torno de 3,5%. Opa, então nós já, a partir disso, desses elementos, desses índices, nós conseguimos ver algumas coisas que a gente não via simplesmente avaliando a saturação de bases, né? Então a gente avalia que esse solo, ele, apesar da saturação de base, ela está atendendo às condições de solo ideal. Nós vemos que nós temos uma quantidade relativamente baixa de cálcio, pobre em cálcio, e é relativamente acima em magnésio, e o potássio ele atende, mas por ser uma condição de magnésio elevada, talvez esse magnésio em condições de excesso vai causar uma redução da absorção do potássio, e essa redução da absorção de potássio pode causar uma deficiência induzida de potássio por inibição competitiva. Então são coisas que a gente precisa de entender, que a gente precisa de interpretar para ver qual é o direcionamento das correções e adubações que nós vamos dar, tá certo? O mais interessante é o seguinte: quando a gente vai adicionar um calcário, fatalmente nós vamos adicionar magnésio também, mas se a gente colocar um calcário calcítico, a relação que tem de cálcio e magnésio nesse calcário é tão maior que, ao longo do tempo, pela extração desses elementos, desse magnésio, ele vai se corrigindo. Então, o que a gente recomenda, geralmente numa pastagem, é fazer monitoramento dessa pastagem todo ano, anualmente. E quando que a gente faz essa análise? Sempre depois da colheita. O que é depois da colheita na pastagem? Depois da colheita seria da transição do período das águas para o período da seca. Geralmente lá em maio, junho, geralmente é a época que a gente faz a análise de solo anual. E também podemos fazer análises foliares, né? Mas mais corriqueiro é fazer análise de solo e monitorar esses elementos para que a gente possa equilibrar esses elementos ao longo do tempo. Outra coisa interessante é que, com o crescimento da pastagem, a produção de biomassa e a incorporação dessa biomassa no solo, nós vamos aumentando ao longo dos anos, né, pela incorporação de carbono, a CTC, essa CTC a pH 7. Então é também um objetivo nosso aumentar cada vez mais essa caixa do solo. Nós temos solos que a gente começou a trabalhar com 6 centimol de carga, que é relativamente de baixo a médio, e hoje chegamos a 8, 10, chegamos em alguns solos até a 12, maior que 12, que já são níveis de CTC elevados. Então, de 0 a 6 geralmente é baixo, de 6 a 10 geralmente é nível médio para CTC total, e acima de 10 nós já consideramos nível mais elevado. Então o solo tem uma caixa maior, tem uma condição melhor de guardar esses nutrientes e liberar esses nutrientes quando a planta precisa, a solução do solo quando a planta precisar. Tá certo? Então, gente, essa é a ideia principal nessa primeira discussão. Eu não vou fazer muitas delongas. Mais importante é a gente entender o que é CTC total, tá? Que a gente já discutiu um pouco na teoria na semana passada. Nós calculamos essa CTC total. O que está ocupando essa CTC total? São a soma de base e a acidez potencial. Tá? Essa acidez trocável, digamos assim, né? Acidez potencial seria outro conceito. Então a acidez trocável e a soma de base.
quantos por cento desse complexo de troca que seria a soma de bases e que seria a saturação por base. Essa saturação por bases serviria então como referência para a nossa calagem, tá? E além disso, nós sabermos quantos por cento cada um dessas principais bases, elas têm de participação no complexo de troca, para poder saber se nosso solo ele tem grande quantidade ou baixa quantidade dessas bases, que são as principais referências quando a gente vai fazer uma adubação. Eu espero que tenha sido entendido esses conceitos principais, e esse foi o objetivo dessa nossa discussão inicial. Nós vamos agora passar para a segunda parte da nossa discussão, que é a respeito da calagem.